Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Amém, meus irmãos, oh glória a Deus. Vamos estar em pé, por favor. Bem-vindos mais uma vez a essa atmosfera espiritual de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus, a quem nós devemos honra, glória e adoração. Nós vamos começar esse culto, esta reunião, lendo a carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 11 e no versículo de número 6. Hebreus 11, 6. Nós vamos iniciar este culto falando sobre fé, cantando sobre fé, porque fé não pode faltar na receita de Deus. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador dos que os buscam. Vamos ler mais uma vez. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Amém? Queridos, eu queria dizer para você, antes de cantarmos ao Senhor e orarmos, que todas as vezes que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, se manifestou, é porque naquele ambiente havia uma expectativa e uma esperança de que Ele iria se manifestar. Alguém ou mais de uma pessoa naquele ambiente trazia no seu coração uma expectativa pela manifestação da presença de Deus, e por isso Deus se manifestava. Deus não se manifestou em nenhum lugar que não houvesse no coração do homem expectativas pela sua manifestação. Assim Ele disse: eu não pude fazer mais aqui na minha própria terra, porque o profeta na sua própria terra não tem honra. Deus gostaria de fazer muito mais em Nazaré, mas não havia expectativa. O que eu queria dizer para nós nessa noite é isso: todas as vezes, meus irmãos, que nós nos reunimos aqui, nós precisamos criar no nosso coração a expectativa de sentir a presença de Deus. E quem sabe passar o dia pensando nisso. Hoje à noite teremos uma reunião e o meu coração anseia pela manifestação da presença de Deus. É certo que Deus está presente em todos os cultos, pois está escrito: onde eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Mas não é em todos os cultos que Ele manifesta a sua presença. Por isso, alguns cultos são diferentes do outro. Uma coisa é Deus estar presente, uma coisa é Deus estar presente e se manifestar, aí já é outra coisa. Que criamos no nosso coração que se nós criarmos expectativa, Deus irá se manifestar no nosso meio. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome, Te bendizer pela Tua misericórdia, bondade, graça e amor, que nos trouxe a este lugar mais uma vez, ó Deus. Semana passada nós não tínhamos certeza de que nós estaríamos aqui hoje, mas o Seu amor nos trouxe aqui para louvar o Teu nome, para Te bendizer, Deus. E o nosso coração se alegra por esse privilégio. Pedimos encarecidamente que o Senhor receba os louvores do Teu povo, que o Senhor receba a adoração da Tua igreja, Deus, porque certamente iremos Te adorar aqui em espírito e em verdade, porque essa é a nossa alegria, esse é o nosso prazer, Deus, poder cantar louvores ao Teu nome e fazer isso de coração.
perdoa as nossas falhas, nossas transgressões, bem como nós temos perdoado aquele que tem transgredido contra nós. Lava nosso coração e a nossa alma com o teu sangue, purifica-nos com a tua presença e palavra. Nós oramos pedindo a tua bênção em nome do Senhor Jesus, e para a glória do Senhor Jesus, você aplaude forte o nome do Senhor nosso Deus. Por favor, aplauda bem forte o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Deus. Vamos cantar sobre fé nessa noite. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Diga isso, vai. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Oh, aleluia! Sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que a gente tem que viver rompendo em fé. Vamos no início. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, oh aleluia, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de ti, e se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder. Oh, aleluia! Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé.
cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver rompendo em fé. É isso que Deus deseja da sua igreja, porque todos que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Aleluia, bendito seja Deus, aleluia. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche, sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, aleluia. Maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Se você quiser adorar ao nome do Senhor, bendito seja o teu nome, Jesus, neste lugar. Aleluia. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória, tua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, oh glória a Deus. Maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. É maravilhoso, Deus. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes, oh glória. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilha, Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus bem forte? Maravilhoso é estar na tua presença, Deus. Aleluia. Queridos, eu sei que é meio de surpresa, mas eu queria ouvir a irmã Luciana cantando palavras aqui para nós, por favor. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez e receber a nossa irmã? Que surpresa!
Paz, Senhor, irmãos. Para mim é motivo de alegria de estar aqui adorando o nosso Deus. É muito gostoso ouvir louvores e poder adorar. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Vamos receber o pastor Gelson, que vai ministrar a palavra de Deus, esposo desta mulher abençoada, pastor Gelson Lira. A paz, queridos, boa noite. Vamos estar de pés. Primeiro Coríntios 15, eu vou ler o verso 45 e 47, 45 a 47. Sejam todos muito bem-vindos, né? Diz assim a palavra do Senhor. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Amém? Podeis assentar. Pai, fala conosco nesta noite. Ministra as verdades eternas da Tua palavra ao nosso coração, nos fortalece em fé, nos ajuda a estarmos firmes diante da Tua presença, na obediência, no temor,
diante da tua palavra. Eu oro pedindo por estes que aqui estão e por aqueles que receberão a tua palavra, ó Deus, através dos meios de comunicação, onde quer que a tua palavra alcance, os corações sejam constrangidos a estarem se prostrando diante da presença do Senhor, pela revelação da tua palavra, por tua graça, por teu amor, por esta misericórdia que se revelou a nós através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, por este amor incomparável revelado na cruz do Calvário. Eu oro ao Senhor pedindo misericórdia sobre todos nós e que pelo teu Espírito a tua palavra alcance corações e vá aos lugares mais profundos, mais ocultos da alma, do Espírito, e venha sarar, Pai, sarar e livrar de toda dor, toda angústia, todo medo, toda insegurança, que a tua palavra possa trazer segurança, conforto e paz a cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bendito seja Deus. Queridos, quando nós lemos esse texto de 1 Coríntios 15, a partir do 45, nós temos aqui uma revelação que, particularmente para mim, é uma das mais importantes, né? Porque nós temos aqui a Bíblia declarando sobre o primeiro e o segundo Adão. O primeiro Adão, formado do pó da terra, feito terreno, e o segundo Adão, Jesus Cristo, plenamente espiritual. E nós vemos uma revelação que ela cai bem para todos nós compreendê-la, entendê-la, porque veremos a necessidade plena que temos de Cristo Jesus. O nosso primeiro pai, Adão, que foi feito alma vivente, a Bíblia Sagrada diz que ele é terreno, e quando fala terreno, fala de fragilidade, fala de alguém que, por mais que o Senhor Deus tenha feito ele perfeito, e ele habitava uma comunhão que dificilmente outro já tenha desfrutado, a Bíblia declara que o próprio Deus, ao entardecer, vinha ao encontro de Adão, e eles tinham uma comunhão tão plena, porque toda tarde havia um encontro de Deus com Adão. Deus não perdia esse encontro por nada, fazia questão de estar com Adão todas as tardes, ouvi-lo, conversar com ele, e a comunhão era plena. Nós hoje não temos condição de compreender com exatidão o nível desta comunhão, porque a Bíblia revela coisas que nos leva a entender, mas não na totalidade. A Bíblia diz que nenhum homem viu e nem pôde ver a Deus. É possível que nem Adão tenha visto, mas a comunhão era tão plena que era como se ele visse, ele ouvia Deus claramente, ele percebia Deus, ele sentia Deus. A comunhão era tão plena que não necessitava de Deus aparentemente vir a ele. Era uma comunhão em espírito, porque o homem ainda não havia pecado, não havia desobedecido a palavra do Senhor. E nós vemos então esse primeiro homem que foi feito alma vivente ser levado por seus desejos e vontades e participar daquilo que seria o fruto proibido. E esse homem cai em pecado. Toda a raça humana que dependia da comunhão de Adão com Deus para continuar ligada a Deus, agora está perdida. Toda geração, a partir de Adão, a partir da queda de Adão. E nós vemos então o Senhor Deus permitir que não apenas o pecado de Adão, mas que pecados sobre pecados fossem espalhados por toda a terra, por homens, nações, povos, em todos os lugares. E numa multidão de pecado, Jesus Cristo é enviado no meio de uma situação, a Bíblia chama da plenitude dos tempos, para assumir o meu
e o seu lugar e resgatar a comunhão que Adão perdeu, a comunhão que o primeiro Adão perdeu. Então o primeiro Adão foi cortado, e a Bíblia Sagrada diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus, e o pecado gera morte, porque só Deus é vida. E se só Deus é vida, e o pecado nos separa de Deus, nós perecemos, nós não temos vida eterna. Só temos vida eterna, ou todos os seres criados por Deus só têm vida eterna se permanecer ligado a Ele. A Bíblia Sagrada vai dizer de coisas interessantes, né? Quando a Bíblia fala sobre a criação, e muitos já têm comentado também sobre isso, talvez você já até chegou a ouvir alguma coisa. Por exemplo, quando Deus deu ordem à criação, aos peixes que fossem produzidos nas águas, às árvores que fossem produzidas na terra, a tudo que Deus deu ordem, só vive se ficar no seu lugar de origem. O peixe só vive dentro da água, as árvores frutíferas só vivem se estiver conectada na terra, e o homem só vive ligado a Deus porque ele recebeu o sopro do Altíssimo. Sem comunhão com o Pai, sem comunhão com Deus, perecemos, morremos, nós não temos vida própria. A nossa vida está nas mãos de Deus, ela tem uma raiz mais profunda, ela só permanece se estiver ligada com Deus. Por mais que o homem tenha recursos, por mais que o homem tenha força física, nós vamos ver todos perecerem, desde os homens mais sábios, mais poderosos, como também na terra se ouviu falar do homem mais forte que existiu, que foi Sansão. Todos perecem, ninguém vive para sempre desconectado de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram, todos foram destituídos, separados da glória de Deus, e pelo pecado a morte reina no mundo, a morte entrou no mundo. Então é através de Cristo, deste segundo Adão, e a Bíblia diz, o segundo Adão foi feito espírito vivificante, o espírito que dá vida, né? Ele foi feito espírito por quê? Quando nós olhamos para a Bíblia, o primeiro Adão feito alma vivente, ele é levado a emoções, desejos, ele é levado a sentimentos. O segundo Adão, às vezes nós vamos perceber algo que parece até alguém ignorante. As pessoas querem harmonizar isso, mas não adianta. Não adianta você querer passar a mão na cabeça de Jesus e colocá-lo como o filho de Maria, que tinha todo carinho com a mãe. Não. Em certos momentos, Jesus Cristo vai agir como o Deus Espírito que Ele é. O Deus antes de todas as coisas. E você vai ver Ele tratar Maria desta forma, quando estava na cruz. Ele não é alma vivente, Ele é Espírito vivificante. E Ele vai dizer, mulher, eis aí teu filho. João, eis aí a tua mãe. Por quê? A partir dali, Ele está dizendo, eu vou tomar novamente a minha posição. Eu estou retornando para o meu Pai, de onde eu sempre estive, né? Vou estar de volta. Então a partir dali não tem mais Maria com Jesus no colo. Tem Jesus, o Deus eterno, sustentando todos nós nas suas poderosas mãos. Quando nós olhamos, entrou um ar aqui agora que eu não sei de onde veio aqui na garganta. Quando nós olhamos então para Jesus, nós vamos ver ainda uma outra situação onde o vinho acaba numa festa e você vê que ele não vai demonstrar nenhuma emoção, sentimento, ele é muito aparentemente seco com as palavras. Maria o procura e diz, olha, acabou o vinho.
E ele vai dizer: mulher, o que é que eu tenho contigo? Ele simplesmente a despreza. Ela sente que ali não é o Jesus, filho de Maria, mas sim o Deus eterno falando. Ela diz: olha, faça tudo o que ele vos mandar. Com ele nessa autoridade eu não me meto. Faça tudo o que ele mandar. Então Jesus Cristo vai agir racionalmente, porque espírito é isso, é racional. E nós vamos ver em toda a Bíblia Sagrada pessoas chorando, pessoas lamentando, mas Deus é justiça, Deus é razão, né? E nós queremos caminhar com os irmãos rapidamente dentro de alguns textos, e se você puder me acompanhar, Jesus Cristo está registrado em João, um texto que me chama muita atenção, João 12 e 27. Se você puder me acompanhar, vai ser bênção. O Senhor Jesus diz assim: meu coração está angustiado, mas o que direi? Pai, salva-me desta hora. Foi para esta hora que precisamente eu vim. Então veja o racional de Cristo, ele é espírito. Há textos na Bíblia Sagrada onde Jesus vai dizer: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então ele é espiritual e não carnal, ele não é levado pela carne, ele é levado pelo espírito. E como espírito vivificante, o que ele faz? Toda a sua ação, atitude, é em obediência ao Pai. Se você for comigo ainda, deixa eu achar aqui rapidamente, em João 6, e 38, olha o texto que vai dizer: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus Cristo, como Espírito, ele está atento ao que ele ouviu do Pai, ao que ele aprendeu do Pai, e tudo isso é racional. Ele vai agir por aquilo que ele ouviu, e não agir por aquilo que ele sente, não agir pela sua própria natureza, que ele também possuía o corpo físico, carnal, foi homem 100%, mas ele vai desprezar tudo aquilo que a carne pede, para viver tudo aquilo que o Pai pediu para que ele fizesse. E nós vamos ver, irmãos, em algumas situações, e que são muito delicadas, porque há momentos em que Cristo está sofrendo dores, e a carne pede para parar. Ele está sofrendo angústias e a carne pede para parar. Por muitas situações Jesus Cristo passou, mas espiritualmente, racionalmente ele sabia: não, eu preciso me manter em obediência à palavra que eu ouvi do Pai. E o Pai disse o que para ele? O que Jesus Cristo ouviu do Pai? O que Cristo sabe acerca do Pai sobre ele? Então nós temos, irmãos, inclusive no nosso dia a dia, né, na nossa convivência, até em família, nós temos os nossos filhos, né? E eles geralmente tentam nos convencer pela emoção, pelo choro, mas nós sabemos o que é melhor. E ainda que eles chorem, ainda que eles fiquem emburrados, mas nós damos a determinada ordem e dizemos: é isso que você vai fazer desta forma, e acabou, porque nós sabemos o que é melhor. Assim também o Pai, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós queremos nos voluntariarmos, nos entregarmos a desejos e paixões, e Deus vem e diz: olha, você não vai viver desta forma, você não vai fazer isso,
você vai viver segundo a minha palavra, né? E quantos de nós não gostaríamos de estar vivendo as nossas próprias paixões e vontades, os nossos próprios desejos? Como Paulo mesmo declarou: eu morri, porque agora Cristo vive em mim. Ou seja, meus desejos, minha vontade não me interessa mais. O que me interessa é aquele que vive em mim. Quem vive nele, a Bíblia vai dizer que é alguém que é espírito e que é vivificante. Espírito vivificante. E o próprio Cristo vai dizer: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro igual a mim, e ele vai habitar em vocês, vai morar em vocês. Então, da mesma maneira que Jesus Cristo foi feito Espírito vivificante, Deus quer me usar e te usar para trazer vida a outros, porque nós também possuímos o mesmo Espírito que vivifica, o Espírito que vem do Pai, o Espírito que vem da presença do Pai. Nós ouvimos aqui semana passada um testemunho maravilhoso, que foi do João. Pena que alguns não estiveram presentes. Mas o que João recebeu não vem de mim, passa por mim, mas vem do Pai. É o Espírito da graça de Deus, é o Espírito do Senhor, que utiliza seus filhos e seus servos para operar toda a sua obra, todo o seu querer e toda a sua vontade. E quando alguém consegue percebê-lo, quando alguém consegue ouvi-lo, entendê-lo, ele só transmite vida. Ele é o Espírito vivificante. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus sabe, ele tem consciência. Olha o que o Pai vai falar lá em Gênesis. Em Gênesis já começa aqui, irmãos, o que o Pai fala acerca dele. Ele sabe isso. No capítulo 3 e o verso 15... o Pai já começa dizendo isso a partir do pecado dos nossos primeiros pais. Ele diz à mulher: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus dizendo para Satanás, para a antiga serpente, ele dizendo: olha, você vai conseguir feri-lo, mas ele vai ser ferido no calcanhar. Ou seja, a ferida dele vai ter recuperação. Mas aquele que vai descender da mulher vai te ferir a cabeça. E ferir a cabeça diz respeito a perder todo o governo, a perder todo o controle. Então Deus está fazendo uma promessa acerca do filho, e o filho sabe disso. O filho compreende e entende isso. Eu sou aquele que vou ferir a Satanás na cabeça. Quando ele é levantado na cruz, ele expõe publicamente a vitória dele sobre todo o pecado, todo o mal, porque ao ser levantado na cruz, todos puderam constatar, tanto homens como demônios e anjos, a morte dele terrena, que ele de fato morreu. Mas todos puderam também contemplar que o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou, porque ele é Espírito vivificante. E ele não viveu para os seus próprios desejos, mas ele viveu para a vontade do Pai. E quem vive segundo a vontade do Pai, este tem vida eterna. Nem a morte vai segurar na sepultura aqueles que vivem segundo a vontade do Pai. Então, quando você ouve a palavra, e como Jesus Cristo se submete à palavra de Deus, a obedecer a sua voz, você alcança em você esse Espírito que vivifica. Ele vai falar de segredos e de mistérios como estes, né? Ele diz: olha, quando o homem morre, quando o homem perece, para muitos acabou. E aí a palavra do Senhor diz: olha, comigo você não vai ver a morte. Você não vai ver a morte. E só vai entender isso quem de fato aceita Jesus e mergulha na sua palavra, porque você começa a perceber a presença dele agindo na sua vida, e começa a te distanciar das coisas deste mundo de tal maneira que parece loucura para alguns, e vai parecer para muitos loucura.
Mas quanto mais você se aproxima de Cristo, você quer logo morrer e estar logo com Ele. Esse mundo começa a ficar nojento. Esse mundo começa a te dar angústia, porque você quer, como Paulo disse, estou ansioso para morrer. Estou ansioso para morrer, por quê? Porque eu quero estar logo com meu Salvador. Porque eu quero estar com Cristo. Porque eu descobri o que é vida. Porque eu descobri o que é ter comunhão com o Pai. Na casa do Pai não há dor, não há sofrimento, não há tristeza, não há angústia. Na casa do Pai há abundância de vida. E Paulo diz, eu estou ansioso para morrer, estar logo com Cristo. Porque ele descobre que Jesus venceu a morte agora nada mais é para aqueles que servem aquele que é o Espírito que dá vida, o Espírito vivificante. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus Cristo ele declara que ele veio prioritariamente para isso, ou seja, para morrer, ele não veio para outra coisa. Ele veio para isso. O versículo 63 do capítulo 6 diz assim, olha, o Espírito é que vivifica. Escuta isso. Aqui há mais revelações do que eu possa trazer, né? A carne para nada presta. Então Jesus está dizendo que o Espírito é que vivifica. E o Espírito de Deus, como diz Romanos 8,16, o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito. Então, se você não viver segundo o Espírito, se você viver segundo a carne, segundo as paixões e desejos da carne, se você viver segundo as emoções e sentimentos da alma, e não segundo o Espírito, ele está dizendo, o Espírito é que vivifica. Se o teu espírito tem vida com Deus, se o Espírito do Senhor é um com você, e Paulo falou isso, porque aquele que se deita com uma prostituta se faz um espírito com ela, assim como aquele que tem comunhão com Cristo se faz um espírito com Ele. Então, se você tem em você esse Espírito que vivifica, se o teu espírito tem vida com Deus, queridos, você não verá mais a morte, você tem vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você entende isso, aplaude o nome dEle, glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu quero chegar para o encerramento, mas eu quero que você perceba ainda uma coisa aqui que para mim particularmente é muito interessante. Romanos 3 vai dizer algo aqui que me chama a atenção, irmãos, porque alguns pensam que são justos, alguns pensam que são bonzinhos, alguns pensam que são melhores do que outros, mas ninguém de nós é bom, e ninguém de nós vai conseguir salvação e vida eterna por nossa própria capacidade. Romanos 3:20, mesmo que você tentasse ao máximo ser justificado pela lei, a lei é pura, boa, agradável, espiritual, mas olha o que Paulo vai dizer: ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, por mais que você faça obras. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Então não há justificação diante de Deus pela lei. Pela lei, todos estão condenados, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que se você não adultera, mas mente, se você não adultera, não mente, mas desejou, enfim, não há como escapar da lei, não há como fugir da lei. Aí a Bíblia vem e escreve Paulo em Efésios, Efésios 2, ele diz assim, a partir do verso 8 e 9, é pela graça que sois salvos,
por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, graça é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, que ninguém se envaideça, se orgulhe, dizendo eu sou, eu posso. Não, Cristo é, Cristo pode, é nele que eu posso todas as coisas, é nele que eu sou salvo, é nele que eu tenho vida eterna, é nele que eu tenho comunhão com Deus, é através dele, somente dele. É por isso que ele vai dizer, olha, foi precisamente para essa hora que eu vim, precisamente para que hora? E isso ele fala com muita racionalidade. Você não vai ver ele com lágrimas, você não vai ver ele emocionado, dizendo, né, agora chegou a hora de eu morrer. Não, ele diz, olha, foi precisamente para esta hora que eu vim, e eu não posso pedir, Pai, salva-me desta hora, porque é para essa hora que eu vim. Ele está racionalmente consciente da obra que ele precisa fazer. Por quê? E aqui eu quero encerrar. Porque se ele não assumisse, queridos, a maldição da cruz, isso está em Gálatas. Gálatas 3, a partir do verso 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Não há como se utilizar da lei para ser justificado diante de Deus. Você só vai ser justificado se ao invés da lei você tiver Jesus do seu lado. Se Deus for olhar para a lei para te justificar, você vai estar condenado. Mas se você estiver com Jesus, Ele vai olhar para Jesus e vai dizer para você, você está aprovado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele veio precisamente para esta hora. Olha o que a Bíblia diz. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé em Deus, da fé em Cristo, da fé na obra que Cristo realizou. E o texto vai dizer, a lei não é da fé. O que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deixa eu falar algo aqui, e que Deus em Cristo nos oriente nisto. Cristo assumiu o nosso lugar, e Ele diz, é precisamente para esta hora que eu vim. Ele assumiu a maldição da lei, só que a maldição da lei não era para Ele, a maldição da lei era para mim e você, era para que eu e você estivéssemos no lugar dele na cruz. A morte é para nós, a destruição é para nós, a vergonha é para nós. Ele assumiu a maldição da lei, porque a Bíblia vai chegar a dizer, olha, ele foi entregue, não por um pecado, ou seja, pelo primeiro pecado, o pecado de Adão, mas ele foi entregue por muitos pecados, pela multidão de todos os nossos pecados. A Bíblia diz em Isaías 53, que ele levou sobre ele todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados estavam sobre ele. Então, quando você pecou, a maldição da lei te alcançou, mas Jesus Cristo assumiu esta maldição, e Ele diz assim, foi precisamente para esta hora que eu vim, para morrer no lugar do Salmo, para morrer no lugar do João, para pagar o preço pela Luciana, pela Revina, para pagar o preço na cruz pelo Gelson, por fulano, Beltrano, enfim. Ele veio então e assumiu a maldição que era minha. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus é santo, Ele é puríssimo, pecado nenhum habitará diante de Deus. Irmãos, Deus é tão santo, e aí olha para isso, é por isso que não cabe você ficar achando e querer se ligar muito no emocional, no sentimental. Acorda para essa realidade, porque a Bíblia ela é racional. Romanos 12 é claro sobre isso. Ofereça os vossos corpos em sacrifício a Deus, no culto racional. Então, queridos, quando Deus age em sua santidade e justiça, acontecem coisas que são tremendas, e que muitos de nós, inclusive Davi, não aceitou.
Davi, quando um dos seus servos estava ajudando a dirigir, guiar a arca da aliança, que estava sobre uma carroça em um animal, e a arca pendeu para cair. Queridos, Deus não tem esse sentimento, essa coisa que muitos de nós pensam, que Deus é justiça, Ele é santo, Ele é puríssimo. Por isso que a Bíblia fala, olha, não existe condição nenhuma de um ser humano estar diante de Deus se não for por Cristo Jesus. Ele diz, ninguém pode vir ao Pai se não for por mim, porque Ele foi o único santo, realmente santo, perfeitamente santo, que agradou a Deus em todos os sentidos, que pisou sobre a face dessa terra. Foi o único que ouviu a voz lá do céu dizendo, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer e alegria, porque ele vive toda a santidade que eu exijo. Só Jesus, o Cordeiro puríssimo de Deus, que tira o meu, o seu pecado do mundo, que pagou por nossa dívida. Então, quando alguém tenta ajudar Deus, queridos, ajudar, imagina isso. Eu vou ajudar porque a arca vai cair. Quando tenta tocar na arca, o fogo de Deus o consome, o destrói. Porque Deus, irmãos, Ele vive segundo aquilo que Ele fala. E ai de quem não obedecer e não viver a sua palavra. Então nós precisamos crescer em fé, crescer em comunhão, crescer em santidade, crescer no temor do Senhor e viver toda a obediência à palavra do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que você entenda que o grande e alto preço foi pago por você na cruz, e que se você rejeita Jesus como teu Salvador, meu amigo, o negócio vai ficar feio para você. Porque naquele dia, a Bíblia diz que todo ser humano vai se apresentar diante de Deus. Quando eu me apresentar, eu pretendo me apresentar por detrás de Cristo Jesus, porque eu o aceitei como meu Salvador. Eu vou me apresentar colocando Cristo na minha frente. Eis aí o Cordeiro que lavou os meus pecados, que pagou o preço por mim. Mas quem se apresentar sem Cristo diante de Deus na eternidade, meu irmão, imagina o Salmo 39, lê com cuidado. Nada se esconde dos olhos de Deus. Até os pecados que você nem imagina que pecou, Ele vai mostrar que você fez errado. Se você não entender e não se humilhar, é por isso que a Bíblia fala assim: onde está, ó homem, a tua jactância ou o teu orgulho? Se você for orgulhoso o suficiente para rejeitar Jesus, o seu pecado vai ficar sobre o seu ombro, e naquele dia Deus vai exigir sobre você o cumprimento da maldição da lei. E a maldição da lei é esta: pecou, vai ser cortado de Deus, separado de Deus, não existe vida, só existe trevas e morte e separação eterna. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito Santo possa ministrar essas verdades ao teu coração, e que você receba Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque não tem outro, não tem outro, não existe. Podem inventar o que for, Buda, Allan Kardec, não sei quem, pode inventar o que for, santos e santas, não existe ninguém que foi aprovado por Deus, só Jesus Cristo. Tanto foi aprovado que Ele ressuscitou no terceiro dia, porque a morte, a tumba não pôde sustentá-lo, suportá-lo, segurá-lo. Ele ressuscitou para te dar vida e vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você ponha a mão sobre o teu coração, deixa eu orar com você e por você. Bendito seja o nome do Senhor. Se você não recebeu a Jesus, receba-o agora. Coloque a tua vida diante do altar do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe os que aqui estão, os que estão em casa. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Pai, nós nos achegamos diante da Tua presença. E nós Te louvamos porque Cristo Jesus, pela graça eterna, nos livrou da maldição da lei.
Ah, meu Pai, em Cristo nós somos perdoados, em Cristo nós somos regenerados, em Cristo nós somos lavados e purificados no sangue da eterna aliança. Em Cristo nós podemos habitar diante do Deus único e verdadeiro, que detém todo o poder nos céus e na terra. O Deus único que criou os céus e a terra. Eu te louvo na noite deste dia. Eu te glorifico, ó Pai, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças te dou porque Ele pagou o preço por mim. Quantas falhas, quantos pecados, quantos pensamentos, quantas palavras, quantas atitudes, quantos gestos cada um de nós tem feito, ó Deus, em desobediência à Tua palavra. Quantas atitudes que nos condenam, mas lavados e purificados no sangue do Cordeiro de Deus, temos paz com o Senhor, temos paz em Teu Espírito, ó Pai. Por isso nesta noite eu peço que no nome do Senhor Jesus, esta unção que desce dos céus possa tocar corações e vidas neste lugar, que famílias sejam totalmente resgatadas para a glória do Teu santo nome, que cada um dos que aqui estão creiam, confiem, entendam, aceitem que só Cristo é o Senhor e o Salvador do mundo, e que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu te louvo por cada vida, por cada família presente neste lugar. Abençoa a todos em nome do Senhor Jesus. Sobre todos peço misericórdia e graça do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Perdoa, Pai, os pecados cometidos, as falhas cometidas. Santifica, purifica, lava cada um dos teus filhos no sangue do Senhor Jesus. E que nesta noite corações se rendam a Ti, se voltem para Ti, por Cristo Jesus o nosso Senhor. Eu oro, entregando todos nas Tuas mãos e sobre todos, pedindo graça e misericórdia em nome de Jesus. E você diga amém, diga graças a Deus, e se pode, aplaude o nome do Senhor, glorifica, exalta o nome dEle. Toda glória, toda honra ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus, glórias a Deus. Assim como você está, você pode fechar os seus olhos mais uma vez. Tem alguém aqui entre nós que nunca levantou a mão dizendo eu aceito Jesus como Salvador e quer fazer isso nessa noite? É esse gesto simples que você precisa fazer. A Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Alguém nesta noite levanta uma das suas mãos e eu vou estar te abençoando em nome de Jesus. Alguém que queira receber Jesus como Salvador? Se há, ergue a sua mão acima da sua cabeça. Há alguém aqui nesta noite? Se não, que Deus em Cristo abençoe a todos. Vamos estar de pés, filhos. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos. Eu queria pedir um favor a todos vocês, se puder. Primeiro, nas próximas segundas, Pastor Hugo, obrigado pela presença. Espero que segunda-feira você esteja aqui ministrando, amém? Segunda-feira. Se você puder, querido, traga mais alguém para estar conosco, que é tão bom esse lugar. Eu não sei se o pastor Robson pode fazer isso. Olha o consagrando Robson, deixa eu entregar nas suas mãos. Olha só, irmãos, vai ter um encontro de jovens, mais jovens abaixo de 100 anos, no Vale da Esperança, ali no sábado. Se você puder estar conosco, vai ser uma bênção, vai ser uma alegria para mim. Se você estiver lá, você vai me trazer muita alegria, tá bom? Sábado, o Robson, se puder, vai estar distribuindo esse pequeno convite. Pode ser, filho? Amém? Faz assim com as suas mãos. Obrigado pela presença de todos. Pai, que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, de boas novas, boas notícias. Que os teus filhos percebam proteção, graça, favor do Senhor sobre eles, livramento. Que o Senhor os guie e os proteja por onde eles forem. Seja na direção de um carro, seja, ó Deus, em casa, ao entrar, ao sair, no serviço, na empresa. Livra-os de todo mal, de acidentes. Guarda os teus filhos, protege os teus filhos. Livra-os dos ardis malignos, dos laços malignos. Livra-os para a glória do teu santo nome. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado, Deus os abençoe. Se quiser, pode aplaudir mais uma vez, porque a Ele toda a glória. Amém.